Fala, jovem. Eu sou o Igor, o seu professor de Excel e VBA da Você Sensei, e hoje eu trago aqui uma ferramentinha do Excel muito legal que vai ajudar no seu planejamento, feito no Excel. Então, fica até o final desse vídeo porque eu prometo que essa é uma ferramenta que vai ajudar bastante a realizar planejamentos muito bons em menos tempo dentro do Excel, tá? Especificamente, essa ferramenta, ela ajuda muito na parte de comparação entre cenários. Vamos supor que você esteja fazendo um planejamento dentro do Excel, planejando, sei lá, uma nova empresa, ou se você já trabalha para uma empresa de terceiros, você quer lançar um novo produto para essa empresa, né? Você está ajudando essa empresa onde você trabalha a lançar um novo produto, um novo serviço, e você tem que decidir entre cenários, você tem que decidir entre possibilidades. Vamos supor, por exemplo, que você queira abrir uma empresa, ou a empresa onde você trabalha, quer iniciar um novo negócio na área de eventos. Esse evento ele tem várias possibilidades. Né? Para o primeiro evento que a empresa vai fazer, existem várias possibilidades. Pode ser um evento num lugar extremamente luxuoso, e aí você vai cobrar um ingresso mais caro para esse evento, você vai vender bebidas e alimentos dentro desse evento e faturar com isso também. Ou você pode fazer um evento extremamente simples, né? Como é o seu primeiro evento, de repente, você prefere um evento mais simples, né? Pagando menos de aluguel, porque é um espaço menor, cobrando menos de ingresso, naturalmente. Enfim, você tem possibilidades e essa ferramenta aqui no Excel, ela vai ajudar você a escolher qual dessas possibilidades é a melhor, que faz mais sentido para o seu momento. É óbvio que essa ferramenta ela não vai tomar a decisão para você, tá bom? Isso é uma decisão que é impossível a ferramenta tomar para você. Mas ela vai agilizar, ela vai diminuir o tempo que você vai ter, o tempo que você vai demorar, né, para tomar essa decisão. Beleza? Então eu trouxe aqui um exemplozinho, né, um exemplo que eu já montei no Excel para você não precisar ter o trabalho de montar aí no seu estudo. Esse exemplo aqui é de um evento, né, que digamos eu esteja planejando, onde eu tenho aqui o público presente, né, um cenário onde eu tenha 20 mil pessoas, né, um evento para 20 mil pessoas. Vou cobrar um ingresso aqui de R$ 80, né, de cada pessoa. É claro que esse é um valor médio, né, porque existem setores dentro do evento. Vamos supor que você queira fazer um evento num estádio de futebol. Né? Tem setores, né? Tem um setor que fica atrás do gol, tem um setor que fica ali mais perto do meio do campo, tem um setor que fica numa arquibancada mais alta, mais baixa, enfim, camarote. Então, isso aqui é um preço médio, né, do ingresso. Tá? Logo abaixo eu tenho aqui na célula B4 o preço da bebida, cada bebida também tem o seu preço, né? Água é um preço, refrigerante é outro, às vezes muito diferente. Mas aqui eu estou colocando um preço médio só para simplificar o nosso cálculo. Logo abaixo eu tenho a quantidade, né, que cada pessoa vai consumir, comprar, né, de bebidas. Naturalmente uma quantidade média também, né? Cada pessoa vai ter uma quantidade. Umas consomem bastante, outras consomem bem pouco, né? Mas enfim, uma quantidade média. E aqui embaixo eu tenho uma formulinha na célula B8, onde eu calculo quanto a empresa vai ganhar, tomando como base esses números em amarelo. Tá? Então aqui eu tenho a parte do faturamento com bebidas, né, o público presente, as 20 mil pessoas aqui da célula B2, né, vezes B4, que é o preço da bebida, tá? E aqui em B5 a quantidade de bebidas que cada pessoa vai consumir, né? Como eu falei, uma média. Então, multiplicando esses três valores é o quanto eu vou ganhar com venda de alimentos, né, bebidas. Mais o meu ganho aqui, né, com ingresso, né, público presente, vezes o preço do ingresso. Então, essas são as minhas duas fontes de receita que eu estou planejando para esse evento. Bebidas, ingressos, tá bom? E aí eu somo os faturamentos das duas e tenho aqui quanto eu vou ganhar, tá bom? Mas nem tudo são flores, né? Eu tenho também algumas despesas. Então, por exemplo, eu calculei que para cada... Tem aqui uma fórmula, né? Onde eu calculei que para cada 100 pessoas eu vou ter um segurança. Tá bom? Então, dividindo por 100 a quantidade de pessoas, eu vou ter aqui 200 seguranças. Cada um por aquele evento específico, naquelas horas que esse pessoal vai ficar fazendo a segurança do meu evento, eu vou pagar a cada um R$ 300. Tá? Locação do espaço, aquilo que eu falei, né? Em função de um espaço maior ou menor, você vai pagar mais ou pagar menos, tá bom? Se você for fazer o evento num salãozinho de festa, vai ser um valor. Se você for
manifestar um estádio de futebol para fazer o evento, o preço vai ser outro completamente diferente, tá? A mesma coisa a locação do espaço de som, né? Se você quiser fazer um evento numa casa de shows pequenininha, você vai precisar de equipamentos, né, de menos equipamentos. Mas se você quiser fazer no estádio de futebol, né, você vai precisar de equipamentos mais robustos, né, para o som chegar bem a todo o público, né? Logo aqui embaixo tem os impostos, eu coloquei uma alíquota aqui de 40%, até porque não tem só um imposto de 25%, né, você vai ter vários impostos aí que somando vão dar 40%. Custo médio da bebida, né, como eu falei, água tem um custo, refrigerante tem outro custo completamente diferente. Então fiz uma média aqui, esse é o custo que você paga para ter a bebida disponível para revender depois, tá bom? Então coloquei um custo médio aqui de R$1, e aqui embaixo tem uma formulinha também, um pouquinho grande, eu não vou explicar cada ponto, porque não é o principal desse exercício, mas uma formulinha para calcular essas despesas, tá bom? E aqui eu tenho a diferença, né, entre o que entrou, né, o que entrou de dinheiro, e o que saiu de dinheiro, né, esse vai ser meu lucro, tá bom? Esses números em amarelo, né, que eu destaquei aqui em amarelo, são os números que variam de um cenário para o outro, tá bom? Se eu quiser fazer um evento mais luxuoso, esses números em amarelo, né, vão ter determinados valores. Se eu quiser fazer um evento mais simples, né, porque eu estou começando e tal, esses números em amarelo vão ter valores completamente diferentes, tá? Então, de um cenário para o outro, o que muda são principalmente esses números em amarelo, tá bom? Como eu falei, a quantidade de seguranças, né, eu coloquei 1 para 100, ou seja, para cada 100 pessoas, um segurança. Então, naturalmente, né, os seguranças também mudam, né, de um cenário para o outro. Mas a quantidade de seguranças ela já está sendo alterada em função de um dos números em amarelo. Então, eu não coloquei os seguranças também em amarelo, tá bom? Porque já existe uma relação funcional, né, entre a quantidade de pessoas, né, o público presente, e a quantidade de segurança. Então não preciso me preocupar com isso, tá? Eu vou me preocupar só com os números em amarelo. Eles são os números que eu vou mudar de um cenário para o outro. Agora pensa aqui comigo. Imagina que eu queira avaliar 10 cenários diferentes, 10 possibilidades para esse evento. Então são 10 conjuntos de números que eu vou mudar de um cenário para o outro. Ah, eu quero fazer um cenário em que eu vou fazer um show no Maracanã, né, um estádio de futebol famoso no Rio de Janeiro, com capacidade para 70 mil pessoas, e eu vou cobrar R$300 de ingresso. E aí, cara, eu vou preenchendo esses números aqui e aqui, né, em função do que eu quero. Aí eu avalio o lucro. Né? Ah, beleza, eu vou ter um lucro bacana. Agora eu quero avaliar um outro cenário. Vamos supor que eu aluguei o Maracanã, né, o estádio de futebol, mas acabou que no dia choveu forte ou aconteceu um grande problema que impediu muita gente de ir. Então eu quero fazer também um cenário pessimista, né? Vai que isso acontece no dia do evento. Né? Vai que eu gasto uma grana aqui na locação do estádio, mas o público presente é baixo. Né? Apenas o estádio tem capacidade para 70 mil, mas apenas 5 mil pessoas vão, imagina. Então eu quero fazer um cenário assim também. E assim você pode ter 10 cenários e para cada um desses cenários você vai ficar trocando na mão esses números em amarelo. Imagina isso. Você vai ficar trocando na mão esses números em amarelo. E aí depois, se você quiser rever algum cenário, você vai ter que ficar memorizando os números de cada cenário. É nesse ponto que o Excel pode te ajudar muito. Com a ferramentinha que eu vou mostrar aqui, em dados, belezinha. Aqui em dados eu tenho esta interrogação aqui, ó, do teste de hipóteses. E eu tenho aqui o gerenciador de cenários. Esse é o cara do Excel que vai te ajudar com essa parte de cenários, com essa escolha entre as diferentes possibilidades do evento, tá bom? Então eu vou clicar aqui no gerenciador de cenários e eu já tenho aqui 4 cenários, tá vendo? 4 cenários. Esses 4 cenários, naturalmente, o Excel não fez para mim, tá? Ele não é inteligente a esse ponto, ok? Eu fiz isso previamente para mostrar a vocês como é que essa ferramenta funciona. Eu posso clicar num cenário e clicar aqui, ó, no mostrar, e ele vai automaticamente alterar esses números em amarelo para mim, todos de uma vez só. Olha que legal. Cliquei aqui no cenário que eu quero ver, o cenário simples.
clico no mostrar, e ele altera os números em amarelo. E aí eu vejo o lucro daquele cenário, os números, de um modo geral, daquele cenário. Agora, se eu quiser ver o cenário luxo, né, ou seja, um espaço luxuoso, grande, bonito, e eu estou sendo otimista, né, porque eu estou pressupondo que muita gente vai ao meu evento, né, o evento que eu estou organizando. Eu clico no cenário luxo otimista, clico no mostrar, e ele altera todos os números, né? Aquele locação do espaço que estava 8.000 aqui, ó, já foi para 20, né? Porque é um espaço mais luxuoso. E aqui eu tenho um lucro totalmente diferente. Eu quero ver agora o luxo pessimista, né? Eu estou alugando aquele espaço, né, luxuoso, só que eu estou pressupondo que, sei lá, vai chover no dia, vai acontecer algum problema no dia e pouca gente vai aderir ao meu evento. Então eu clico aqui no mostrar, ó, menos gente, o mesmo espaço de 20.000, só que o lucro já é menorzinho, né? E o simples realista aqui também, ó. Eu clico no mostrar e ele mostra aqui para mim, tá bom? Os números do cenário. Cara, eu espero que até aqui você já tenha percebido a primeira grande vantagem desta ferramenta do Excel, porque eu não preciso mais memorizar os números de cada cenário. Eu posso salvar isso dentro do Excel e sem precisar ficar sujando várias células aqui no cantinho. Eu guardo isso na memória do Excel, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, o primeiro grande benefício. Eu não preciso memorizar os números de cada cenário. Segundo grande benefício, o meu cenário pode ser grande, né? Eu tenho aqui um cenário com 6 números, né? Esses 6 números que eu marquei em amarelo, mas eu poderia ter 10 números em cada cenário, 30 números em cada cenário, tá? Então eu posso guardar uma quantidade grande de dados para cada cenário, tá bom? Outro grande benefício, eu consigo trocar de um cenário para o outro rapidamente. O Excel muda para mim todos os números dos cenários de uma vez só. Então eu não preciso ficar um por um trocando no meu teclado, tá bom? Então eu tenho vários benefícios, assim, eu tenho um ganho de produtividade no meu planejamento, na fase de cenários com essa ferramenta, tá bom? Beleza, eu falei com você que esses cenários, esses 4 cenários que eu tenho aqui na minha lista, não apareceram porque o Excel é super inteligente e criou para mim. Eu criei esses 4 cenários. E agora eu vou mostrar para você, fica até o final, hein? Agora eu vou mostrar a você como que você pode criar o seu próprio cenário, né? Como que eu criei esses 4 cenários. Vamos criar agora juntos um cenário, tá bom? Então eu vou adicionar. Vamos supor que eu queira fazer um show num estádio de futebol. Show no estádio. E eu vou ser otimista, tá? Vou pressupor que muita gente vai ao meu evento, tá? Aqui nas células variáveis, ele já preencheu para mim, porque eu já tinha feito alguns cenários usando essas mesmas células aqui em amarelo. Então ele meio que foi inteligente, né? Ele já, bom, se para os outros cenários o Igor usou essas células, né? Para o novo cenário ele também vai querer essas mesmas células. Mas se você não tiver aqui, se você estiver fazendo o seu primeiro cenário, isso não vai estar preenchido. Então você mesmo pode preencher aqui, ó. Seleciona aqui, ponto e vírgula, e você seleciona aqui também, tá bom? Ou você pode também selecionar aqui, segura a tecla Ctrl, né? E seleciona aqui também. Dá no mesmo, tá? Segurando a tecla Ctrl ou colocando o ponto e vírgula. Aqui você pode fazer um comentário livre, né? Esse comentário é bacana para você relembrar o que você tinha em mente quando você criou o cenário. Então posso colocar aqui um texto livre, né? Show realizado em um grande estádio de futebol, né? Supondo que muita gente vai estar, tá certinho, vai estar presente no evento, tá? Bom, e aí vou dar OK. E agora ele vai pedir para mim os números deste cenário, tá bom? A primeira coisa que ele pede aqui é o B2, tá? Esse B2 é o público presente. Uma coisa aqui interessante, tá? Aqui está B2, B3, B4. Lá no curso básico, você vai ver provavelmente, né, não sei onde você fez o curso básico, espero que tenha sido comigo, mas você vai ver a nomeação das células. Você pode dar nomes para as células, tá? Então, se você tiver colocado um nome na célula, esse nome vai aparecer aqui. Então, talvez seja até mais conveniente do que B2, B3, talvez você veja realmente o nome daquela célula, fica mais intuitivo. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que B2 é a célula da coluna B
com a linha 2, né, que é o público presente. Como eu estou fazendo esse evento num estádio de futebol e estou sendo otimista, eu imagino que muita gente vai comparecer. Vamos supor que o estádio tenha capacidade para 70 mil pessoas. Então, vou colocar aqui que o estádio vai estar lotado com as 70 mil pessoas. Tá? Em B3, eu tenho o preço, né, que eu vou cobrar de ingresso. É claro, como eu falei, que o preço ele varia, né, de acordo com o setor. Né? Eu tenho setores mais baratos e setores mais caros. Tá bom? Mas eu vou colocar aqui um preço médio só para simplificar o nosso cálculo. Por ser um show no estádio de futebol de grande porte, eu acho que é razoável, né? Imagino que você mesmo, se já foi a um show, você deve ter pago algo em torno de R$ 400, tá bom? Um show de uma banda famosa, né? Internacional, digamos assim, né? Por volta de R$ 400, eu acho um valor razoável. B4 é o preço da bebida, né? Então eu imagino aqui um preço de, sei lá, R$ 15, acho um valor razoável para uma bebida num evento como esse. Cada pessoa vai consumir em média, digamos, 3 unidades, tá bom? Então até aqui eu montei a parte, nos 4 números aqui, das entradas de dinheiro, tá bom? Agora, repara que eu vou começar a botar números da coluna E, beleza? Coluna E, linha 4, é a alocação do espaço, tá? Quanto eu vou gastar aqui, ó, para alugar esse estádio, né, de futebol para fazer o meu evento? Cara, num lindo dia, eu estava sem nada para fazer, e eu fui pesquisar o preço de um estádio de futebol aqui do meu estádio para alugar e jogar o meu futebolzinho de fim de ano com os meus amigos. Nada para fazer assim. É claro que eu não ia ter essa grana toda para alugar um futebol só para jogar, alugar um estádio só para jogar um futebolzinho com os meus amigos. Mas fiz só por curiosidade. E na época o preço era de 400 mil, tá bom? Não vou chamar naturalmente só o pessoal do condomínio, né? Vai ser um futebol grande ali com umas 40 pessoas. 40 mil dá uns 10 mil para cada um, né? Já fica razoável, tô brincando. Mas enfim, 400 mil, tá bom? Esse é o valor da locação do estádio. Agora, descendo aqui na barra de rolagem, célula E5, né? A locação dos equipamentos de som, tá bom? Eu tive um aluno, cara, no meu curso de Excel, foi até do curso de Excel avançado, que trabalhou no planejamento de eventos assim, né? Ele trabalhava numa casa de shows e ele me falou que para aquela casa de shows eles gastavam mais ou menos uns 50 mil, tá bom? Então, eu vou pressupor aqui que para o nosso evento vamos gastar 200 mil, né? Porque o estádio de futebol é maior, né? Bem maior, consideravelmente maior do que a casa de shows. Era até uma casa de shows grande aqui do estado, é uma casa de show grande aqui do estado. Então, 50 mil, né? Acho que para o estádio 200 mil é um valor razoável, tá? Mas se você não concorda com o valor, cara, coloca aí embaixo. Pô, aquele valor que você botou não ficou muito legal, não. Acho que para casa de show você gastaria muito mais do que isso com locação de equipamento. Tá bom? Fiquem à vontade aí nos comentários, claro, sempre com respeito, tá? Bom, vamos dar OK aqui. E está criado o nosso cenário, cara. É só você clicar nele e clicar aqui no mostrar. Olha que maneiro. Ele já atualiza todos os números para vocês, para você, e o lucro aqui de 17 milhões, né, mais para 18 milhões do que para 17, o lucro aqui do nosso cenário, tá bom? Uma última ferramenta que eu queria mostrar aqui, bem legal para você, é que se você quiser ver todos esses cenários lado a lado, para você poder fazer uma comparação entre eles, você pode clicar aqui no resumir, tá? Que ele vai criar um relatório para você. Então, por exemplo, você clica aqui no resumir, deixa esse resumo do cenário aqui marcado, e a célula do lucro aqui vai ser o meu objetivo, né? Vai ser a célula de resultado, o que eu quero no final das contas é ver o lucro em cada cenário, né? Então vou deixar a célula do lucro aqui, vou dar OK, e ele vai criar do zero para mim, deixa eu ampliar aqui rapidinho, ele vai criar aqui do zero um relatório onde eu vejo os cenários lado a lado. E isso é muito bom para eu poder fazer uma comparação entre eles. Tá bom? Bem legal, né? Fala aí se você gostou. Bom, muito obrigado aí por assistir. Se você quiser saber mais aí sobre o curso, sobre a Você Sensei, basta você acessar este site aqui, Você Sensei, né? Escreve vc.com.br. Muito obrigado por assistir, deixa seu like, deixa seu comentário, sugira novos conteúdos aqui para o nosso canal e valeu, até a próxima.